Se você quiser virar um programador de verdade, você não deveria aprender Python. O Python não é uma linguagem que tem muitas vagas no mercado de trabalho. Gente, é impressionante como pessoas vêm aqui no YouTube em pleno 2024 gravar um vídeo falando que Python não tem vagas, que Python não é linguagem de programador. Então eu resolvi gravar esse vídeo em resposta a essas pessoas que ficam falando aqui no YouTube, falando que o Python ele é uma linguagem travada, uma linguagem de curiosos, beleza? Eu vou fazer uma análise da minha vida, de como eu virei programador, de como eu estou programador no mercado público, trabalhando numa empresa pública e tirando minha fonte de renda principal vindo da programação. Tudo isso porque eu comecei a estudar lá atrás o Python. Vamos fazer uma análise aqui, beleza? Para quem chegou nesse canal por esse vídeo, eu sou o Thales Veloso, eu trabalho com programação já tem mais de 5 anos ali, e eu era engenheiro civil e migrei para programador. Eu usei o Python para migrar de área, beleza? Tá, é impressionante como pessoas, eles vêm aqui falar que o Python não tem vagas, que o Python ele é uma linguagem travada, que o Python é uma linguagem de curioso, que o Python é uma linguagem que não tem orientação a objeto. É impressionante como essa galera vem falando aqui, e essa mesma galera que fica falando isso daí, tem o seu próprio cursinho completo para te vender. Ele fala mal de uma linguagem e te oferece outra. Vamos lá, análises. Primeiro, linguagens de programação são ferramentas. Essa é a verdade. É muito complicado você falar que linguagem A é melhor do que linguagem B. É muito complicado eu falar que o C Sharp é melhor do que o Python, que o Java é melhor do que o JavaScript, que o PHP é pior do que tal linguagem. Cara, como uma linguagem ela é uma ferramenta, existem ferramentas apropriadas para fazer coisas que só essa ferramenta consegue fazer. Para você entender melhor, imagina você apertar um parafuso com um martelo. Você vai conseguir apertar? Talvez. Você consegue até fincar um parafuso com um martelo numa madeira. Mas seria muito mais eficiente você utilizar uma chave Phillips, uma chave de fenda, uma ferramenta apropriada para resolver essas coisas. Então, tem gente que quer fazer muitas coisas ali com Python, que o Python é limitado por algumas coisas, assim como toda linguagem tem uma fraqueza, e aí fica falando mal da linguagem, beleza? A minha experiência, eu sempre estudei Python. Eu comecei a estudar Python em 2018, 2019. Como eu tinha falado, antes eu era engenheiro civil, eu trabalhava resolvendo problemas da engenharia civil com programação, e aí eu acabei migrando direto para a área de programação. Beleza? No mestrado ali eu fazia algumas coisas em Fortran, fazia algumas coisas em Python, resolvia alguns problemas com engenharia civil, e aí o Python eu gostei do Python e decidi investir meus estudos em Python. Beleza. Chegou um momento que eu estudava Python e aí eu fui procurar emprego em Python. Realmente tinha muita vaga de análise de dados, mas tinha vaga para programador. Vaga que eu consegui pegar sendo vaga de programador, na verdade, que eu consegui me candidatar e ser aprovada no processo seletivo. Porém, a vaga que eu passei não era para ser programador Python, era para ser programador C Sharp. Ué, Thales, como assim? Você estudava Python e depois você conseguiu um emprego, mesmo procurando para vaga para Python, você conseguiu um emprego para ser programador C Sharp? Porque a lógica da programação ela é muito sólida em qualquer linguagem. Um if é um if em C Sharp, é um if em Python, é um if em SQL, é um if em qualquer linguagem de programação. Um for, mesma coisa, um looping. Então, eu sempre foquei na lógica da programação e deixei a linguagem meio que de lado. Como assim você deixou a linguagem meio que de lado? Eu sempre foquei na lógica. Eu sempre foquei na lógica que resolve problemas. É o que eu venho falando aqui no canal sempre. Foque na lógica de programação e esqueça a linguagem de programação. Esqueça. Mas beleza. Eu sempre estudei Python. Sempre, sempre, sempre. Mesmo trabalhando com C Sharp, eu estudava Python porque o Python ele tem muitas vantagens. O Python é uma linguagem com baixa barreira de entrada. Ah, Thales, o que é uma baixa barreira de entrada? Você não precisa de muita coisa para dar o seu primeiro Hello World. Você não precisa instalar muita coisa no seu computador.
Às vezes você não precisa instalar nada, só ter uma conta no Google e acessar o Google Colab que você já começa a programar um monte de coisa em Python. E se você não tiver o Python instalado na máquina, você entra no site do Python e já baixa logo o download e já começa a utilizar. Você não tem que configurar o ambiente, você não tem que fazer máquina virtual, você não precisa compilar nada, você não precisa fazer quase nada. Basicamente, você precisa só de um editor de texto, qualquer editor de texto serve. Inclusive, até o bloco de notas você consegue programar em Python. Tem vídeo meu aqui no canal, inclusive, eu programando no bloco de notas, fazendo programinhas em Python. E aí o Python é muito simples. Fora que a sintaxe dele também é muito simples. É como se você estivesse escrevendo um português estruturado, sendo que em inglês. É muito fácil e objetivo. A barreira de entrada é muito fácil. Se basicamente eu começasse por um C Sharp na vida, que é uma que eu trabalhei com C Sharp, que é uma linguagem direta, uma linguagem orientada a objeto. Essa é a verdade. O C Sharp e o Java são linguagens orientadas a objeto. E logo no seu primeiro Word você tem lá uma classe, você tem um método, você tem um atributo, você tem uma função. São coisas complicadas que no primeiro dia, assim, olhando assim, se eu começasse por C Sharp, provavelmente eu ia me desestimular e ia talvez desistir. O que acontece com a maioria das pessoas. Começa com essa linguagem mais complicada e acaba desistindo porque não entende os conceitos ali da primeira vez. Por programar em Python, eu já tinha contato com programação orientada a objeto. Lembra que eu focava na lógica? E programação orientada a objeto basicamente é um paradigma de programação que você utiliza em várias linguagens. E aí eu tinha aprendido isso em Python, que me favoreceu até passar no processo seletivo para ser programador C Sharp. Bom, aí através do Python, eu simplesmente virei programador. E até hoje eu tenho minha fonte principal de renda vinda da programação porque eu comecei a estudar Python. O Python é a melhor linguagem para você começar a programar. Isso é fato. Uma das melhores linguagens, porque também tem o JavaScript que é muito boa, é utilizado em muitos ambientes, o JavaScript, tanto no back-end, em forma de Node ali, o JavaScript, quando você utiliza o JavaScript no back-end, ele vira lá o Node, o JavaScript no front-end, o JavaScript no seu framework, como Angular, como React, como Vue, você utiliza o JavaScript, e o JavaScript também é muito bom, mas vamos voltar aqui e falar do Python. Python não é uma linguagem de programadores. De fato, muita gente que não é programadora utiliza o Python. Deixa aqui nos comentários se você é uma dessas pessoas que não trabalha com programação, não é programadora e utiliza o Python. Apesar de que, se você resolve um problema com programação, você é um programador. Mas vamos tentar entender esse termo de que Python é uma linguagem para não programadores. Bom, o Python, por ser uma linguagem muito fácil, outras áreas utilizam ela com facilidade. Essa é a verdade. Isso daí é uma característica muito boa da linguagem, você parando para pensar. Porque outras pessoas se sentem tão à vontade para começar a programar que eles utilizam o Python ali para começar a programar. Essa é a verdade. Então, o Python, ele realmente resolve muitos problemas na física, na matemática, na química, na biologia, e biólogos utilizam Python, geógrafos utilizam Python, engenheiros utilizam Python. O meu caso aqui, eu utilizava o Python por ser uma linguagem fácil, rápida e com muita ferramenta para você resolver os problemas da engenharia, eu utilizava o Python. O Python tem aqueles módulos, aquelas bibliotecas que são, cara, uma mão na roda para quem está começando. Você entende e você consegue resolver o problema e você consegue entender o problema a fundo através das bibliotecas ali. Como Pandas, como Matplotlib, como NumPy, como o Seaborn, como SymPy também. Várias bibliotecas que você consegue utilizar para você começar a programar. E um outro argumento que a minha experiência de vida estudando Python, sempre me dedicando ao Python, investindo meu tempo a aprender Python vai quebrar, é esse argumento de que se você aprender Python você vai ficar travado, você não vai conseguir avançar porque você não vai conseguir vaga de programador. Gente, lembrando que eu falei que o Python ele é uma ferramenta. E esse negócio que você não vai conseguir virar programador, a minha experiência de vida, ela quebra esse argumento porque hoje eu sou programador e hoje eu trabalho com programação e a minha fonte de renda principal vem da programação justamente porque eu comecei a aprender Python. Certamente não, mas 99% de chance aí, se eu começasse a aprender programação por C, por Java, por C Sharp, com certeza eu ia me desestimular e com certeza eu ia desistir da programação. Por quê?
porque eu aprendi programação sozinho. Eu meio que fui autodidata. Isso daí foi uma característica que eu aprendi na minha faculdade de engenharia, que foi faca na caveira, foi bem difícil ali, eu precisava aprender coisas sozinhas e aí eu aprendi essa skill de aprender coisas sozinhos. E aí o Python, ele era muito simples para eu aprender sozinho. E aí eu abri o livro lá, eu abri meu material e comecei a estudar Python. Se você quiser material para estudar Python, para estudar JavaScript, alguns materiais aqui, ó, tem links aqui na descrição de materiais que eu utilizo e utilizei para minha preparação para ser programador, para ganhar dinheiro com programação, beleza? Links aqui na descrição. Mas como eu ia dizendo, eu aprendi Python meio que autodidata, meio que sozinho, vendo vídeo ali no YouTube, vendo por livros, e o Python foi muito tranquilo. Se eu desse meu primeiro passo com C Sharp ou Java, como eu falei, certamente eu me ia desestimular porque a barreira de entrada é muito grande. Você precisa instalar muita coisa, você precisa fazer um monte de download, você precisa instalar uma IDE, um ambiente de programação, onde o Python não precisa disso. É só você instalar um editor de texto. Então, fatalmente é, eu iria desistir por causa dessa barreira de entrada de outras linguagens de programação. E o que foi acontecendo comigo? Eu virei programador. Se você limitar a sua jornada à linguagem de programação que você está aprendendo, você vai limitar muito a sua carreira. Você vai deixar o funil assim muito apertado para a sua carreira. Como assim, Thales? O que você está querendo dizer com isso? Eu quero dizer que não é porque você está estudando uma linguagem de programação que você vai trabalhar com ela o resto da vida. A carreira de programador, você utiliza várias ferramentas e várias linguagens de programação. Se você ficar preso a uma só ferramenta, você vai limitar muito a sua chance de se alocar no mercado, de ser competitivo no mercado de trabalho, porque você está limitado a uma ferramenta. Imagina, digamos, sei lá, um cara da profissão ali que pedreiro, que utiliza várias ferramentas. Pedreiro foi a primeira profissão aqui que veio na minha cabeça. Mas se você pegar para ver aqui e analisar o pedreiro, se ele aprender somente a utilizar, sei lá, um martelo ao invés sei lá, um martelo, vê que não faz muito sentido? O pedreiro tem que utilizar várias ferramentas. E é assim a vida do programador. Você utiliza várias ferramentas para resolver um problema. Você vai utilizar linguagem de programação, IDE, vai utilizar Git, você vai utilizar banco de dados, você vai utilizar ferramentas de trabalho, de gestão ali. Você vai utilizar muitas ferramentas. Se você ficar preso somente a uma coisa só, a uma ferramenta, a Python, com certeza você vai limitar. Mas se você expandir, o Python é melhor porta de entrada para você se inserir no mundo da programação, se inserir no mundo de desenvolvimento. Galera, eu vou acabar por aqui, lembrando que esse vídeo foi sem edição. Esse vídeo foi bem uma dúvida e meio que um desabafo. Essa galera que fica colocando vídeo aí falando que Python não presta, Python é isso, Python é aquilo. Gente, não é nada disso não, beleza? Dúvidas deixa aqui nos comentários, lembrando que tem links importantes aqui também na parte da descrição do vídeo. Você vai lá e confere. Por esse vídeo é isso, falou e valeu!